Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos hoje o terceiro dia do primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Vamos dar uma olhada no nosso cronograma completo de hoje? Viram só? Teremos tudo isso hoje. Iniciaremos com a doutora Fernanda Noronha, psicóloga, mediadora de leitura e facilitadora de escrita terapêutica e idealizadora do Café Filosófico Literário, com a palestra Biblioterapia, Função Terapêutica para o Luto. Com a palavra, professora Fernanda. Olá, bom dia a todos e a todas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo nesse congresso de perdas e lutos, o primeiro seminário, de perdas e lutos. Eu sou a Fernanda Noronha, sou psicóloga e quero desde já agradecer o convite aí de toda a equipe dessa plataforma de eventos, congressos virtuais, pela idealização do evento, pelo convite, por reunir tantos profissionais da área nesse momento em que a gente está precisando tanto falar sobre esse tema, Então, que a gente possa estar contribuindo aí junto com os colegas, com todas as pessoas que estão passando por necessidade de mais conhecimento e informação sobre esse tema nesse momento que a gente está vivendo. Eu vou contribuir falando sobre o meu trabalho, que além de ser um trabalho psicoterápico, é também de biblioterapeuta. Nós vamos falar sobre biblioterapia e na elaboração de luto. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês para falar rapidamente sobre o que é a biblioterapia, um pouquinho sobre o luto, diferenciar o luto do luto complicado, para que, então, eu possa passar a dar algumas dicas de livros e comentar algumas obras que podem ser úteis nesse momento. Sobre a biblioterapia. Primeiro, eu queria dizer que, antes de estudar a biblioterapia, foi a minha experiência pessoal com os livros, com a leitura de literatura, que eu encontrei muito sentido no meu autocuidado. Eu me cuido, eu cuido da minha saúde mental, lendo literatura, me faz muito bem. E, a partir daí, eu vi que era interessante organizar isso que eu apenas sentia, era bom para mim, mas eu queria organizar para entregar isso, compartilhar com pacientes e clientes também. Então, eu fui fazer um curso de biblioterapia. O que é a biblioterapia? A gente pode dizer que são histórias que acolhem, que cuidam, Pode ser terapia através de livros, tem pessoas que chamam de leitura terapêutica. Então, vamos esclarecer um pouquinho sobre esses termos, Bíblia de biblioteca, de livros, terapia no sentido de ser algo terapêutico. Então, assim, que leitura é essa que se diferencia das outras leituras? Não é uma leitura apenas cultural para você, Tem gente que gosta de ler um livro por mês, entra em clube de leitura, no final do ano leu 12 livros. Não é apenas esse tipo de leitura para adquirir conhecimento. Nós, da área psi, também lemos muitos livros técnicos, para ajudar aí na nossa formação, nos nossos atendimentos. Esses livros técnicos, nós lemos aqui com o nosso racional, muita informação. E nós estamos cada vez mais inovando, buscando informações. Então, esse lado nosso racional da mente tem sido muito privilegiado. E nós temos deixado um pouco de lado esse nosso lado aqui, o emocional, das emoções, das sensações, ler com o coração. Então, quando a gente está falando de uma leitura que acolhe, uma leitura que é como um colo para a gente,
é onde a gente se sente acolhido, é uma leitura da ordem das sensações, onde a gente se acalma com aquela leitura, é uma leitura onde a gente se conecta com os personagens, às vezes a gente se identifica com o que o personagem está passando, a gente chora com eles, se emociona com eles, e geralmente são livros que marcam a nossa vida. É uma leitura, então, mais intensa. O filósofo Nietzsche vai dizer que é uma leitura que a gente faz ruminando, ruminativa, que é aquela digestão mais lenta, mais demorada. Às vezes a gente termina de ler aquele livro e ainda fica dias pensando naquilo, aquilo me tocou de alguma maneira, aquilo me afetou, aquilo não foi só mais uma leitura, algo ali mexeu comigo, me fez lembrar de algumas situações, abriu gavetas lá dentro do meu mundo interior que eu não visitava há muito tempo. Então, é por isso que os livros eles podem ajudar, sim, no momento tanto da psicoterapia ou quando não está sendo utilizado dentro de uma psicoterapia, a gente diz que ele é uma experiência terapêutica. E pode ser, como eu disse no meu caso, até de autocuidado, né? A gente pode indicar livros para pessoas que queiram ler em casa, sozinhas, né? E eu sou apoiadora e fomento esse tipo de prática, que é da pessoa se fortalecer, aprendendo a cuidar dela mesma, nutrindo suas emoções através de leitura, da literatura, e também aquelas pessoas que procuram uma psicoterapia. Quando eu estou atendendo, eu faço, às vezes, um projeto personalizado de leitura para aquele meu cliente, para que ele possa trabalhar, às vezes, conseguir dizer algo que ele não está conseguindo dizer, nomear algumas emoções que ele não está conseguindo nomear, através de histórias. Então, eu uso histórias também nos meus atendimentos. Então, isso é a biblioterapia. Ela é um conjunto de saberes, ela não é da área da psicologia, ela é uma mistura de saberes. Tem profissionais da área de letras que estudam biblioterapia, tem profissionais também da área de biblioteconomia, tem a filosofia. Então, assim, ela pode ser tanto voltado para o desenvolvimento pessoal, educacional, pode ser usado em grupos, rodas de leitura em empresas, como também pode ser usada na clínica, ok? E falando um pouquinho sobre o poder da leitura em tempos difíceis. Tem uma antropóloga que fez um estudo, ela se chama Michelle Petit. A Michelle Petit fez um estudo em várias bibliotecas, em várias partes do mundo, ouvindo esses bibliotecários e professores também de literatura sobre o que elas percebiam nos alunos, nos jovens, dessas áreas de risco onde eles moravam. Ela pesquisou também bibliotecas comunitárias em países onde tem guerras, e aí para ver justamente o poder que a leitura tem nessa reconstrução de si em lugares de muitas perdas, de muita violência. Ela estudou isso em várias partes do mundo, e aí ela chegou à conclusão que a leitura ela contribui para essa reorganização do sujeito, tanto quando o nosso mundo interno ele se desmorona, ele se desconfigura, ou então quando o nosso mundo externo é a situação à nossa volta que se desconfigura, tem um mal-estar, tem algo acontecendo do lado externo que também desmorona, vira o caos, e aí a leitura nesses momentos, tanto de desconfiguração externa quanto de desconfiguração interna, ela vai ter um papel aí de calma, de acalmar, de fazer refletir e de se reconstruir enquanto pessoa. E aí tem uma frase de um professor de filosofia que eu gosto muito: poesia é fazer outro mundo dentro de nós. Através da leitura, como se a gente abrisse um portal e a gente viaja e constrói outro mundo dentro da gente. Sobre luto e luto complicado, eu gostaria de fazer aqui um pouquinho nessa diferenciação, porque o luto, né, fala de um processo
de elaboração, de reconfiguração, de dor que você vai ter após uma mudança na sua vida que gerou dor, né? Por trás do luto tem sempre um processo de mudança, algo que você tinha antes e que você perdeu. Então, isso pode ser um emprego, pode ser um ente querido, um familiar que morre, mas de qualquer maneira, era uma vida que você tinha antes, um papel que você desempenhava antes, que agora você não tem mais. Foi uma perda que houve. Quando a gente estava acostumado a ser de um jeito e de repente essa situação muda, a gente leva um tempo para se organizar de novo, para recomeçar. Então, a gente chama esse processo de elaboração de luto. E aí, algumas pessoas passam por um momento de muito choro, né, de raiva. Outras pessoas não, outras pessoas já passam isso de uma maneira mais leve. Algumas pessoas levam um ano sem passar por essa elaboração dessa dor, desse luto. Um ano depois é como se caísse a ficha e a pessoa vai chorar e vivenciar essa dor. Cada pessoa vai vivenciar esse processo de uma maneira diferente. O que eu acho importante aqui deixar claro é que em alguns momentos esse luto ele se torna complicado. Quando é que o luto ele se torna complicado? É quando ele tem outros componentes que são sofrimentos extras, que não são apenas da dor da perda. Porque quando a gente perde, né, seja alguém ou seja uma situação conhecida, um emprego, é normal que a gente sinta dor, né? Crescer, perder os benefícios da infância, tudo isso causa dor. Faz parte da vida, dos ciclos da vida, né? Perder um pai, perder uma mãe. Só que em alguns momentos, em alguns casos de perdas, existem outros sofrimentos que causam uma dor ainda maior. Por exemplo, agora a gente tem ouvido mais falar, né, e assim, sobre o afeto que as pessoas têm, às vezes, com animais de estimação. Mas, assim, até bem pouco tempo atrás, você dizer que estava chorando, que estava triste porque o seu cachorrinho morreu, a pessoa tinha até vergonha de demonstrar isso, de falar isso. Recentemente, eu mesma tive um caso assim próximo a mim, uma amiga que eu notei, eu percebi que ela não estava falando sobre a perda da cachorrinha dela no nosso grupo, com as pessoas. E eu sabia que ela morava só e que essa cachorrinha já acompanhava ela há muito tempo. E um dia, no privado, eu fui perguntar a ela, fulana, mas como é que você está agora com a morte da... Aí falei o nome lá da cachorrinha. E aí ela se abriu e pôde começar a chorar e dizer para mim que estava várias noites sem dormir, chorando, porque durante a pandemia era com quem ela conversava. Então, assim, durante muito tempo, quando ela trabalhava fora e ela chegava em casa, era com ela que ela conversava. Durante a pandemia, quem diminuiu essa solidão de morar sozinha era essa cachorrinha. Então, mas as pessoas têm essa vergonha de expressar para os outros que está triste e que chega a chorar por causa da morte de um cachorro, porque tem muita gente que não entende, acha que é bobagem. Ah, mas é um cachorro, compra outro. Então, isso causa um sofrimento a mais, que é o sofrimento de não poder compartilhar a dor, de ter vergonha de dizer o que está sentindo. Um outro exemplo também complicado, quando, por exemplo, até eu vou falar de um livro sobre isso daqui a pouco, quando a pessoa que morre é alguém que é muito importante para mim, tem um nível afetivo muito grande para mim, mas, por exemplo, é um amante, né? É casado. E aí? Então, assim, a gente precisa, enquanto psicólogos, atender a essa dor, a esse sofrimento, né? Tirando aqui qualquer tipo de julgamento. Mas a pessoa, ela não pode, às vezes, ir no enterro, vivenciar aquele ritual, né? Então, ela não se sente à vontade, ela acha que lá não é lugar para ela, e ela tem que, às vezes, esconder esse choro, essa dor, não pode revelar para ninguém que está com esta perda, com este luto, por conta da vergonha, né, de ser julgada pelas pessoas. Então, enfim, tem uma série de outras complicações aí que podem tornar esse luto complicado.
E agora eu vou começar a dar algumas dicas de livros, começando pela Livraria Mágica de Paris, de Nina George. A Livraria Mágica de Paris é um livro que conta a história de um livreiro, ele é dono de uma livraria, e o livro já começa a história com ele entrando num quartinho que tem na casa dele, que está fechado há muitos anos, que ele não tem coragem de abrir, porque ali está os pertences, né, do grande amor da vida dele, que há muitos anos atrás ele perdeu, né? Ela morreu, e ela, no caso aí da história, fica claro para a gente, já desde o começo, que ela tinha um relacionamento com ele, na cidade dele, mas ela era de outra cidade. E nessa outra cidade, ela era noiva de um outro rapaz. Então, ela tinha 2 relacionamentos. E aí, ela resolve casar com o outro, e não com ele, com o livreiro. Então, aí a gente vai acompanhar a jornada desse livreiro nessa elaboração desse luto, que a gente vai ver que, no caso dele, foi um luto complicado, porque ele levou muitos anos sem conseguir tocar no assunto, sem abrir o quartinho onde tinha os pertences dela, ele se sufocou, ele se fechou para a vida, ele não elaborou esse luto. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que fala muito sobre esse livro, bem mais detalhado. Se vocês quiserem aproveitar para dar uma olhada lá, porque eu deixo várias dicas de como usar esse livro, que outras temáticas a gente pode abordar numa roda de conversa, por exemplo, sobre luto complicado, porque ele é muito rico nesse sentido. Mas é um livro maravilhoso, é indicado para qualquer pessoa ler. Então, a gente vê toda essa jornada dele na elaboração do luto e como que ele tem um final feliz, voltando a viver de novo, se abrindo para a vida, se abrindo para um novo amor, coisas que ele não conseguia fazer no início do livro. Esse outro livro aqui, chama O Verão Sem Homens, é da Ciri Hustvedt. Ele fala de um outro tipo de perda, né? É a perda através de um divórcio, de uma separação. Então, conta a história de uma mulher, que já no começo do livro, a história já começa assim. O marido, que eles já eram casados há muitos anos, e ela leva um susto quando o marido diz que vai sair de casa, e ela descobre que é porque ele está tendo um relacionamento com uma outra pessoa do trabalho. O que acontece? Esse divórcio, essa ruptura de relacionamento para ela foi um choque muito grande, a ponto de causar no mundo interno dela uma desconfiguração. Ela não ficou bem, ela precisou até ser internada, ela levou alguns dias internada, e quando ela sai do hospital, ela não consegue voltar a trabalhar, ela não consegue voltar a morar no mesmo apartamento que morava com ele. Então, a gente pode até ver um pouco de como se fosse um estresse pós-traumático, foi uma separação com trauma. E que a gente acompanha essa mulher em todo o processo dela de reconstrução de si mesma, de como é que essa mulher se ergue, se levanta de novo a partir desse divórcio que foi traumático, né? E como é que ela elabora esse luto dessa perda desse marido. Então, ela sai da cidade dela, ela pede licença do trabalho, vai passar um tempo que é um semestre, por isso o título do livro, O Verão Sem Homens, é o semestre do verão que ela vai para a cidade da mãe, e lá nessa cidade onde a mãe dela mora, ela fica convivendo com as amigas da mãe, que são todas viúvas, são todas idosas, moram numa vila só para idoso, e durante a semana, ela, para se ocupar, ela dá aula, oficina de poesia para meninas do fundamental, meninas de 12, 13 anos. Então, ela passa um verão inteiro, um semestre inteiro, só convivendo com essas 2 gerações de mulheres. As meninas, que estão se tornando mulher, e as idosas, que são as amigas da mãe, que já tem 80, tem uma que tem 90 anos. Isso é muito interessante, porque ela se situando no meio, ela faz reflexões
com as que estão acima dela, mais experientes, que já viveram muita coisa, e as que estão começando agora, que ela também pode ajudar e refletir sobre esse ser mulher. É muito lindo esse livro, vale a pena também, é indicado para qualquer pessoa ler, mas fala sobre essa elaboração desse luto após a perda de um divórcio, através de um divórcio, né? Eu também gosto de trabalhar com a prevenção. O que eu chamo de prevenção? Eu gosto de trabalhar promovendo nas pessoas o fortalecimento das emoções, a resiliência. Então, quando a gente está falando, lembra lá no início que eu disse que por trás do processo de luto tem um processo que é de gestão de mudança. E tem pessoas que têm mais facilidade em lidar com mudanças e outras pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a mudança. Então, eu gosto muito de trabalhar com a resiliência. Resiliência é um conceito que vem da física, né? Que é um material, o que é um material resiliente? Que ele consegue ser afetado, ser machucado, né? Ele consegue ser transformado e depois ele consegue se ajustar e voltar ao normal de novo. Ele não se destrói, ele não se corrompe. Ele muda ali o material dele, a configuração dele, sob pressão, sob calor, mas depois que aquilo passa, ele consegue voltar ao que ele era antes. Então, isso é a pessoa resiliente, essa pessoa flexível, que consegue passar pelas tempestades da vida de maneira mais leve, voltando à sua vida, né, como era antes, depois que passa a tempestade. Ela consegue superar as adversidades da vida. E isso a gente consegue trabalhar antes que a pessoa tenha um encontro com a adversidade. Eu já vi depoimentos, por exemplo, de mulheres quando estão em tratamento para câncer de mama, algumas passam por essa perda também da mama, né? E eu já vi depoimentos, porque assim, a gente observa, tem pessoas que sofrem tanto nesse momento que tirar a mama é algo tão dolorido, né? Claro que é para todo mundo, mas algumas mulheres conseguem lidar com esse momento de forma muito mais leve e tranquila, como eu já vi. E aí eu vi o depoimento dessa mulher dizendo que ela já tinha feito tantos cursos antes de desenvolvimento pessoal, ela já tinha aprendido tantas técnicas de redução de ansiedade, antes de saber que ela tinha câncer, que quando ela recebeu a notícia do câncer, que ela viu que ela ia ter que tirar uma mama, ela disse que ela se preparou, foi um dia antes da cirurgia, foi para frente do espelho, tirou a blusa, olhou para a mama, se despediu da mama, disse para a mama que ela estava indo embora para que a saúde chegasse. Então, ela utilizou ali repertórios, recursos que ela tinha aprendido ao longo da vida, em cursos, né, em outros momentos que ela foi se fortalecendo, quando ela não tinha um problema para resolver. E aí, na hora que o problema chegou, ela estava mais nutrida, mais preparada para enfrentar aquela situação. Então, um dos livros que eu uso para trabalhar essa resiliência antes, né, como prevenção, para a gente ir nutrindo as nossas forças, para a gente desenvolver forças na nossa vida, é O Velho e o Mar. O Velho e o Mar é um clássico, né, do Ernest Hemingway, um autor norte-americano, e que o personagem principal é um pescador que se chama Santiago. Eu estava explicando lá no início que era a biblioterapia, né? E teve um rapaz que definiu, sem querer saber, sem ter a intenção de conceituar, ele definiu tão bem a biblioterapia que hoje eu passo a usar esse depoimento dele para explicar o que é a biblioterapia. Na roda de leitura sobre O Velho e o Mar, quando ele conheceu a história do Santiago, desse pescador, ele compartilhou com um grupo que ele tinha levado o Santiago para a casa dele. Ou seja, ele tinha levado o Santiago para a vida.
né? Então, assim, o Santiago passa agora a viver inspirando a vida dele, passa a viver dentro dele. Então, assim, a gente pode dizer que uma leitura terapêutica é isso, é quando o personagem nos estende a mão. É quando a gente sente que não está sozinho. A gente tem um encontro ali, ou com o autor, ou com a própria história, ou com o personagem, que a gente sente mesmo que tem ali alguém com a gente não se sente sozinho. E aquela pessoa, ou aquele personagem, vira um amigo nosso que a gente leva para a nossa vida. E a leitura é capaz de proporcionar isso. Claro, aí eu sempre digo, né, para psicólogos que queiram começar a trabalhar com literatura, com indicação de livros, o essencial é que ele leia o livro antes de indicar para a pessoa. A gente não pode indicar livros para que alguém leia se a gente não leu. Então, para isso é importante que você forme a sua biblioteca primeiro. Eu chamo de biblioteca afetiva, porque são livros selecionados para afetar, né, tocar a vida das pessoas. Baseado nessa experiência de afeto, segundo o filósofo Spinoza. Para Spinoza, afeto é isso, é você ser tocado, ser atravessado por uma força, algo que vem com intensidade e que, assim como algo pode nos tocar e nos afetar, nós também podemos ser uma força afetiva na vida do outro. Nós também podemos afetar o outro, isso seja positivamente ou negativamente. Então, nós vivemos no nosso dia a dia com essa troca de afetos, né? Afetando, tocando, transformando a vida de pessoas. E nós podemos criar possibilidades para isso, criar ferramentas para isso, e o livro é uma dessas ferramentas. Como eu disse antes, ela é uma ferramenta de autocuidado também. Então, quando eu estou, por exemplo, trabalhando a resiliência, eu estou ensinando, né, aos meus clientes por exemplo, no livro do Velho e o Mar, a lidarem no mar da vida, que aí é uma metáfora do mar, né? Um pescador que sai para pescar em alto mar, e o mar significa o quê? Um mundo de incertezas, que é muito desse mundo que a gente está vivendo hoje, que além das mudanças serem muito rápidas, nós não temos certeza de nada. E lidar com as incertezas é algo que pede de nós muita coragem, né? Muita sensibilidade, calma. Então, nesse livro, a gente é capaz de trabalhar tudo isso. Eu fui além, né? E além da biblioterapia, de trabalhar com livros, eu fui percebendo que as pessoas, espontaneamente, depois que passavam pela leitura, elas começavam a querer escrever. Então, eu também aproveitei e fiz uma formação em escrita terapêutica, porque a escrita ela também vem como uma ferramenta de autocuidado para você extravasar a dor. Então, a gente também pode usar a escrita terapêutica após a leitura de um livro para elaboração de lutos e perdas também. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, eu tenho um Instagram, que é o Café Filosófico Literário, onde eu dou dicas de vários livros que podem ser usados dentro desse formato terapêutico. Faço lá várias resenhas de livros e também faço lives, né? Então, assim, tem muito conteúdo lá no canal do Instagram. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui embaixo, eu fico aí acompanhando nos próximos dias para responder. Espero ter contribuído e que a gente possa sair dessa, todos nós, né, desenhando aí um mundo novo, mais resiliente, mais forte, tanto do lado externo como do lado interno também. Muito obrigada pela presença de todos. Gostaríamos de agradecer à professora Fernanda. Muito obrigada. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com nossos próximos convidados. Até já!